E voltamos! Espero que vocês tenham entendido direitinho aí como é que funcionou. Não precisa vocês decorarem os nomes desses caras, o que, que eles fizeram, só entender como é que funcionou para que esse estado da Inglaterra se formasse. Como é que se forma um país, como é que se formou um país, né, há tanto tempo atrás. Mas é importante saber, porque isso aí vai estabelecer como é que, por conta desses países, como é que se formou o nosso país, como é que se formou a nossa cidade, não é? E obrigado pelas contribuições. Vamos ali com a França agora, ok? Com a França aconteceu um pouquinho diferente do que aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra, um caso à parte. A França, nós temos o governo de Carlos Magno, de 774 até 814. Durante isso aí, a monarquia entrou em conflito com os senhores feudais. E aí, lá no governo de Filipe Augusto, em 1180 até 1223, só voltando ali, toda vez que a monarquia entra em conflito com os senhores feudais é por conta de poder, viu, gente? Quem é que queria mandar? Filipe Augusto, ele elaborou leis e criou um exército mercenário. Lembra que essas duas aí são características dos estados nacionais modernos, né? Beleza. Aí, de Filipe Augusto, nós vamos pular lá para Luís IX. Luís IX, em 1226 a 1270, criou uma moeda única. Lembra que isso também é uma característica do Estado Nacional moderno. Colaborou com a liberdade de muitos servos, porque ele ajudou ali para que as pessoas conseguissem se libertar do poder dos senhores feudais, ampliando assim o poder judiciário. Ele ampliou o poder judiciário e as pessoas puderam então se livrar das mãos dos servos. Ele era um cara que era muito ligado à igreja, tinha uma ligação muito forte com a igreja, e dizem que ele tinha ações muito piedosas. Uma delas foi colaborar com essa liberdade dos servos dele. E a Igreja Católica canonizou ele, ou seja, transformou ele num santo. São Luís IX. Beleza? Depois nós temos aí Felipe, Felipe, o bonitão. Felipe, o belo. Só que ele não é tão bonito assim não, ó. Eu prefiro os nossos Felipe daí, nosso galego, nosso moreno, os dois aí, o louro e o louro e o moreno do Tchan, do sétimo, os Filipes. Felipe, o belo. O que Felipe fez? Felipe doidão, pense aí. Chegar lá no reinado dele, durante o reinado dele, e brigar logo com a Igreja Católica. Ele obrigou a igreja a pagar impostos, confiscou terras da igreja, perseguiu a igreja, botou o pocando em cima da igreja e foi perseguido pela igreja também, né? Ainda depois do reinado de Filipe, morreu e ele não deixou filhos homens. Sua esposa estava grávida, ela já tinha 2 filhas mulheres. E quando Filipe morreu, ela ficou grávida e depois que ele morreu, ela teve novamente uma menina. E havia uma lei lá na França, depois de 2 anos que Filipe morreu, que uma mulher não podia governar. Essa lei é chamada de Lei Sálica. Então, houve uma disputa aí entre o primo de Filipe, de Bonitão. O primo dele era Carlos IV. Ele assumiu o trono na França. E o rei Eduardo III da Inglaterra, que era parente também de Filipe Bonitão, ele achou que ele era parente mais próximo, então o direito era dele de herdar o trono. E aí, às vezes, você pensa, ó, quantas famílias brigam por conta de uma herança de uma casa, por uma herança de uma fazenda. Agora imagine você herdar uma herança de um reino, de um país inteiro. Então, Carlos IV da França e Eduardo III da Inglaterra estabeleceram aí uma guerrinha, uma briguinha, uma batalhazinha pequena, quase nada, besteirinha, a Guerra dos 100 Anos. E o pior ainda, essa guerra não durou 100 anos. Eu quero que vocês vejam aí quantos anos durou essa guerra. Durou mais, durou menos, quanto foi. E eu vou enviar para vocês esse link aí, de uma revista chamada Super Interessante, para vocês lerem
o que foi a Guerra dos 100 Anos. E no livro de vocês, na página 27, também tem um texto falando sobre essa Guerra dos 100 Anos. Depois de fazerem essa leitura, enviem para mim a atividade do módulo na página 32, questões 1, 2, 3 e 4. Para agora, viu? Eu espero. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Beijos. Vou jogar um cheiro para vocês, ó. Beijo baiano.